galera! Estamos aqui de volta para mais uma aula em vídeo e dessa vez nós vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com o último assunto de regra de 3. Vamos falar do assunto de porcentagem. Porcentagem tem tudo a ver com regra de 3, beleza? Então olha aí, pessoal. É um assunto que sempre está em concurso. Se você tem alguma dúvida, temos uma aula aqui no canal que fala da teoria e resolve alguns exercícios de uma lista que você vai encontrar lá no nosso site, mafiaconcurso.com.br. Então, pessoal, curta o vídeo, dê aquele joinha aí, dê o seu like para nos ajudar, se inscreva no canal para receber as videoaulas novas, se acomode na cadeira, fique bem confortável e vamos nessa, pessoal. Vamos lá? O preço de um aparelho eletrodoméstico é P reais. P reais. Como eu só possuo X reais, normal, né, pessoal? X reais, a gente fica com menos dinheiro. Mas isso é por enquanto, porque você, aluno do Mafia Concursos, vai passar num concurso público e vai sair da crise, beleza? Corresponde a 70% de P. P e X estão relacionados da seguinte maneira. X, que é a quantidade que eu tenho, é 70% de P. Então anota aí, pessoal. X é 70% de P. Como é que eu posso resolver isso? Bom, se você lembrar aí da aula passada, nós podemos escrever isso na forma de fração e nós podemos escrever isso na forma decimal. A forma de fração, 70 sobre 100, 70%, 70 sobre 100. E se eu dividir 70 por 100, eu vou encontrar 0,7, que é a forma de fração, beleza? A forma decimal, desculpa. Então, eu tenho a forma de fração e tenho a forma decimal. Aí você escolhe qual você usa para resolver os exercícios. Eu, particularmente, prefiro utilizar a fração, porque aí a gente pode fazer MMC, pode fazer o teoreminha que eu já expliquei para vocês como é que resolve, beleza? Vamos continuar aqui e ler o nosso exercício. Mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12% no preço, ainda faltariam R$ 54. Qual é essa outra informação que nos foi dada aqui, pessoal? Preste bem atenção neste detalhe. Eu tenho 70%, certo? Se eu abater 12% do valor total, qual é o valor total? O valor total é 100%. Então, se eu fizer esse abatimento de 12% do total, olha aí, vamos desenhar aqui rapidinho, só para a gente ficar bem claro. Eu tenho 100% que é o total, vou tirar 12%, quanto é que sobra? Sobra 88%. Tranquilo, tranquilinho. Significa dizer o seguinte, pessoal, que 88% de P equivale à quantidade que eu tenho, que é 70% de P, somado com R$ 54. Professor, da onde o senhor tirou isso? Isso foi o que ele acabou de dizer, meus amigos. Ele falou o seguinte, mesmo que eu faça o abatimento, mesmo que a loja me conceda um abatimento de 12% no preço, ainda vão faltar R$ 54. Ou seja, o dinheiro que eu tenho mais R$ 54 vai resultar no valor total da compra, só que com esse abatimento de 12%. Ou seja, o dinheiro que eu tenho é X. Quanto é que é X? 70% de P. Está aqui. O dinheiro que eu tenho... Opa! Vamos apagar isso aqui. O dinheiro que eu tenho... Beleza. O dinheiro que eu tenho, ele é X. Que é justamente isso aqui, ó. 70% de P. Esse dinheiro somado com R$ 50 não vai ser suficiente, só se ele me der o abatimento de 12%. Então, se ele pegar o 100%, subtrair 12%, aí eu vou obter 88%. Então, é essa informação que nos foi dada, pessoal. Muito simples, muito fácil. Vamos lá? Vamos resolver isso aqui, então. 88% de P é a mesma coisa que 88 sobre 100 de P. 70% de P é a mesma coisa que 70 sobre 100 de P, mais 54. Aí a galera que está em casa pira, porque ela pensa o seguinte,
Putz, fração, MMC, não sei. Não precisa, pessoal. Quando nós tivermos uma questão desse tipo, que eu não tenho a parte de baixo, ou seja, eu não tenho o denominador em um deles, que no caso é o 54, eu posso multiplicar tudo por esse denominador aqui, que é igual, ó, 100, 100. Eu posso multiplicar no final por toda a equação. Só que aqui está o detalhe. Eu vou utilizar esse número para desfazer os denominadores, para sumir com as frações. Mas eu tenho que multiplicar por todos os termos. E como é que eu faço a separação dos termos, pessoal? Os termos eles são separados sempre por sinais de mais e menos e por sinal de igualdade. Então, esse sinal de igualdade está separando os termos. Esse sinal de mais também está separando os termos. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3 termos. Esse 100 vai multiplicar todos esses 3 termos, beleza? Então, vamos lá. 100 vezes 88 sobre 100 vai cancelar. Vai cancelar o 100 com 100. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 88p. Coloca aqui, 88p. Igual, repete igual. 100 vezes 70 sobre 100p, que é o segundo termo aqui. Cancela também. Sobra o quê? Sobra 70p. 70p. Agora aqui não dá para fugir. 100 vai multiplicar o 54, não tem nada embaixo para cancelar, então 100 vezes 54, coloca aqui o resultado, 5.400. Tranquilo, pessoal? Vamos resolver essa equação aí do primeiro grau. Passa esse 70p para o primeiro membro subtraindo, porque ele está somando, né? Passa subtraindo. Se você tem dúvida na equação do primeiro grau, assista a aula aí no nosso canal de equação do primeiro grau. 88p menos 70p. Vai ficar 88p. Bora colocar devagarzinho aqui. 88p menos 70p igual 5.400. Vamos continuar aqui a questão? 88p menos 70p vai nos dar 18p, igual 5.400. Essa continha aqui você pode fazer separado. Você pode pausar o vídeo e dividir. 5.400 dividido por 18. Você vai obter 300. Tem dúvida na divisão? Assiste a nossa aula de números inteiros, soma, subtração, divisão, multiplicação de números inteiros. Eu vou obter 300, só que 300 é o P. Essa é a pergunta que ele faz. Nessas condições, a quantia que possuo. Não, a quantia que possuo não é P. A quantia que possuo é X. O P é o preço do produto. Então, o preço é 300. Só que eu só possuo X. O X não é 0,7P, pessoal? O X não é 70% de P? Então, quanto é que é 70% de 300? 70% de 300. Pronto. É a porcentagem pura e simplesmente aplicada. Como é que eu faço essa multiplicação? Posso cancelar 2 zeros com esses 2 zeros. E o resultado vai ser 70 vezes 3. 70 vezes 3, 210. Essa é a quantia que eu possuo, esse é o meu X. R$210. Só marcar letra E e correr para o abraço. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, repete a questão. Eu ensinei passo a passo como é que foi feito. Expliquei o raciocínio tanto da porcentagem quanto da nossa regrinha aqui para cancelar os denominadores. Poderia fazer MMC? Poderia fazer MMC. Você resolve da maneira que você achar melhor. Só que dessa maneira eu acho que economiza tempo na sua prova. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Fizemos a questão 15. Pega a apostila aí, que nós vamos agora para a questão 18. Vamos arrumar aqui a questão 18 no quadro. Beleza. Questão 18 já está aí. Vamos resolver, então? Questão da CEPERJ. Deve ser alguma coisa do Rio de Janeiro. Depois de vários anos com salário congelado, Manuel teve um reajuste salarial de 25%. Então perceba, pessoal, que já está melhorando as coisas. Ó. À medida que você vai aprendendo porcentagem, até as questões ficam mais positivas. Manuel teve um aumento de salário de 25%. Passou a ganhar, então, quanto? R$600. Mas está pouco, né, pessoal? Está pouquíssimo ainda o salário do Manuel. Manuel tem que entrar no Mafra Concursos e conseguir a sua tão sonhada aprovação.
O salário de Manuel antes do reajuste era... Vamos fazer por regra de 3 então, pessoal. Vamos lá, por regra de 3. O que eu tinha antes eu não sei quanto era. Era X. Só que eu sei que esse X equivale a 100%. Como eu vou ter um aumento de 25%, o meu salário vai ficar 600. Como é que eu faço, pessoal, então, se vai aumentar 25%? Se eu vou somar com 25%, eu vou ter, ao final, um total de 125%. Está pronta a nossa regra de 3. O X, que é a quantidade que eu tinha antes, é o 100%. O 600, que é a quantidade que o Manuel vai ter depois, equivale a 125%, porque foi acrescido de 25%. Como é que a gente resolve isso? Fácil, fácil. Monta a fração aqui, pessoal. Monta a fração. X sobre 600 igual 100 sobre 125. Professor, dá para a gente cancelar alguma coisa? Com certeza. Essa fração aqui, ó, 100 sobre 125, ela é simplificável. O máximo divisor comum aqui, o que é máximo divisor comum, pessoal? Tem na nossa aula aí de múltiplos divisores MMC e MDC. Então percebam que um assunto puxa o outro, pessoal. A matemática ela é isso, a matemática é uma coisa só. A gente organiza de forma didática, mas ela é uma coisa só. Então, ó, 100 dividido por 25, a gente simplifica isso aqui. Quanto é que sobra, pessoal? O 100 dividido por 25, ele vai nos dar 4. Isso é o que vai sobrar, isso é o que importa. E o 125 dividido por 25 é 5. Isso é o que vai importar. Então, o que sobrou aqui, pessoal? Sobrou aqui x sobre 600 é igual a 4 sobre 5. Beleza? Como é que eu resolvo uma igualdade de frações? Multiplica-se meio pelos extremos. Mas, professor, eu posso cancelar mais alguma coisa? Pode. Assim como eu posso cancelar aqueles, eu posso simplificar aqueles que estão no mesmo lado da fração, como eu fiz agora o 100 sobre 125, eu posso simplificar também aqueles que estão em lados opostos, desde que sejam ambos denominadores, ambos parte de baixo da fração. Então eu posso simplificar aqui, ó, por 5 e aqui também por 5. Quando eu divido por 5, o que sobra? Desse lado vai sobrar 120, desse lado vai sobrar 1. E a nossa conta vai ficar agora assim, ó. O que sobrou? X sobre 120 igual 4 sobre 1. Nem precisava colocar embaixo porque é denominador. Um 1zinho embaixo não faz diferença. Então, pessoal, multiplica esse meio pelos extremos agora para resolver a nossa igualdade de frações. E eu vou obter o resultado x igual 480. O pobre Manuel recebia antes do reajuste apenas R$480. As coisas melhoraram um pouquinho para ele. Falta ele entrar no Máfia e correr para o braço. Então anote aí, pessoal, na sua apostila, letra D de dado. Beleza, pessoal? Vamos resolver mais uma antes de acabar. Vamos resolver mais uma questão. Vamos lá. Beleza, pessoal? Tá aí no quadro, questão número 19. Uma empresa passou por um período de crise. Ixi, já está falando em crise agora de novo a questão. O faturamento de fevereiro foi 10% menor que o de janeiro. O de março teve uma queda de 20% em relação ao de fevereiro. E o de abril foi ainda 30% menor que o de março. A perda acumulada no faturamento dessa empresa no período de janeiro a abril foi de... Então vamos lá, vamos anotar. Janeiro, fevereiro, março e abril. Em janeiro, eu tinha um faturamento que eu não conheço, que era X. Em fevereiro, foi 10% menor, ou seja, eu tinha X, vou perder 10%. Vou resolver por forma decimal essa daqui agora para você aprender como é que faz por decimal. Eu tinha X, perdeu 10% do próprio X. O que aqui sobrou? X menos 0,1x dá 0,9x. Você usa um 1 aqui, ó, como se fosse um 1. 1 é o Espírito Santo aqui nesse caso. Ele não aparece, mas você sabe que ele existe. É um Espírito Santo. 1 menos 0,1, 0,9x. Beleza. O que aconteceu em março? Em março, eu vou ter uma queda de 20% em relação a fevereiro. Fevereiro
era 0,9x. Eu vou ter que subtrair agora 20%, ou seja, 0,2 de 0,9, que é o que eu tinha. Eita, professor, não entendi, foi nada. Então vamos de novo. Em março, ele teve um decréscimo de 20% em relação a fevereiro. Quanto é que eu tinha em fevereiro, pessoal? Em fevereiro, eu tinha 0,9. Tá aqui, a gente calculou ainda agora. Em fevereiro, ficou com 0,9. Só que desse 0,9, eu tenho que tirar 20%. 20% do próprio 0,9. Então, percebo que é uma outra maneira de resolver as porcentagens aqui, em vez de fazer um monte de regra de 3. Beleza? Então, vou subtrair de 20%, que é a mesma coisa que 0,2, do próprio 0,9x. Quanto é que isso vai me dar ao final, pessoal? Eu vou ficar com 0,9x menos 0,2 vezes 0,9 vai dar 0,18x. Que vai me dar depois 0,9x menos 0,18x. Você vai obter 0. De 18 para 90, quanto é que falta, pessoal? Bota mais 2, 20, 72. Professor, não estou acompanhando o seu raciocínio, professor. É só você assistir a nossa aula de subtração, pessoal. Subtração de números decimais. Vai lá na nossa aulinha de números decimais, que você vai entender isso aqui fácil, 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 fácil. Beleza? 0,9x menos 0,18x dá 0,72x. Então, isso é o que sobrou em março. O que aconteceu em abril? Mesmo processo. Em abril, sobrou... Opa! Vamos confundir as cores não aqui, senão vai complicar o raciocínio, né, pessoal? 0,72x, que é o que sobrou de março, vai ter um decréscimo de 30% com relação ao mês anterior. Ou seja, 0,3% de 0,72x. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Como é que vai ficar em abril, então? Vai ficar 0,72x menos. Quanto é que é 0,3? Faça aí rapidinho, pessoal. 0,3 vezes 0,72. Isso aí vai nos dar um número exatamente igual a 0,216x. Quanto é que é 0,72x menos 0,16x? Vamos colocar o resultado rápido aqui, né, pessoal? Para não atrapalhar aqui a nossa continha. Você faz aí a conta separadamente. Vai nos dar um total de 0,504x. Ou seja, nesse processo todo que a gente foi fazendo, pessoal, a gente teve no final 0,54x. Então, tinha x, passou a ser 0,9x. Percebe que está diminuindo, ó, a cor está ficando triste. Depois 0,72x em março. E em abril, 0,504x. Beleza. A perda acumulada do faturamento foi de... Perceba o seguinte, pessoal. Esse 0,504x ele está na forma decimal. Como é que ele ficaria na forma de fração? Ele ficaria na forma assim, ó, 50,4% de x. Por quê? Porque é só eu multiplicar por 100. Lembra da nossa aulinha aí de porcentagem? Se eu tenho um número decimal e quero transformá-lo em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Vou obter 50,4% de x. Tem essa resposta? Não. Por que que não? Porque é o seguinte, eu vou perdendo, cheguei nisso. Mas isso não foi o que eu perdi. O que eu perdi é o que falta para chegar no 100%. Ou seja, quanto falta para chegar no 100%? Falta 49,6%. Essa sim é a resposta correta. A quantidade que falta para eu chegar no 100% é 49,6%. Ou seja, foi isso que foi perdido do meu 100% para chegar nesses 50,4% lá em abril.
Beleza, pessoal? Essa questão aqui eu fiz mais por raciocínio lógico, para nós aprofundarmos o nosso conhecimento. As outras questões a gente resolveu por regra de 3, por cálculo de porcentagem. Aqui eu fui mais num raciocínio lógico, uma coisa puxando a outra, até que eu cheguei no resultado 49,6%, letra C de correto. Beleza, pessoal? Espero que você tenha aprendido. Se não deu para aprender aí alguma coisinha, pergunta nos comentários. Deixa também aí o seu like, se inscreva no canal e, muito importante, pessoal, que você comente qual assunto que você quer ver na próxima aula, né? Que aí posso gravar esse assunto e colocar aqui e disponibilizar no canal para vocês. Beleza, pessoal? Fica aí um forte abraço. Tudo de bom para você, bons estudos e tchau, tchau.